Agora meio-dia, 8 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no Cidade do Esporte, sempre com muitas informações para você. E seguimos agora com um convidado especial aqui na Bradesco Esportes FM, Mauro Galvão na linha para conversar com a gente aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar sobre Olimpíadas, ele que esteve em Los Angeles e vai conversar com a gente sobre essa seleção brasileira da modalidade do futebol masculino, que joga amanhã contra a Colômbia. Mauro Galvão vai conversar com a gente. Mauro, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Para começar, gostaria que você falasse, né, o que você viu dessa seleção brasileira até aqui. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu acho que essa fase, né, inicial, ela serve até mesmo para a seleção brasileira pegar um pouco, né, de entrosamento, sentir um pouco a competição, entender como é que funciona, né, as dificuldades que vamos ter. Então, os 2 primeiros jogos, a seleção fez um jogo normal, assim, nada de espetacular, não conseguiu fazer gols, e é claro que criou assim, uma certa decepção, né, porque todo mundo espera muito, né, principalmente por tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Se espera bastante da seleção olímpica, né, que é uma espécie assim do futuro do futebol brasileiro, né. Então, com isso, acabou tendo essa dificuldade. Já no terceiro jogo, a gente conseguiu fazer os gols e acabamos conseguindo a vitória, né? Então, acho que é achar o ponto justo aí, de não se achar assim tão bom, mas também não achar que está tudo perdido, né? Achar o meio termo aí, saber que vai ser difícil, que vamos encontrar bons adversários, não é? E aproveitar que México e Argentina saíram da competição já precocemente e em busca de passar jogo a jogo, né, as eliminatórias agora, jogos que não tem, você tem que definir, então mata-mata, procurar usar essa experiência aí e tentar principalmente se fechar bastante, né, como grupo, já que a seleção teve pouco tempo assim junta, né, para treinar. Agora, Mauro, é interessante essa sua afirmação, né? Os 2 primeiros jogos realmente foram muito truncados do Brasil e de repente mudou muito para o terceiro jogo. Até muita gente fala que jogou com 4 atacantes, com 4 jogadores que realmente nas suas equipes são atacantes. Mas num jogo de mata-mata, dá para ir assim? Ou você acha que é perigoso, de repente, arriscar tudo de uma vez só? Não, eu acho que a questão dos atacantes ela é muito relativa, né? Porque, na verdade, são todos jogadores que têm condições de voltarem para marcar, né? São jogadores jovens, jogadores que têm assim, toda a condição física. Então, eu acho que o Gabriel Jesus e o Gabriel do Santos, o Gabigol, eles podem perfeitamente fazer essa função de retornar pelo lado e fechar a parte da lateral, né, ajudando tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, né, que é o Zeca e o Douglas. Inclusive o Douglas fez uma excelente partida nesse jogo, se soltou muito mais, né, conseguiu aparecer lá na frente. Acho que é isso que tem que fazer, é tentar principalmente envolver com a posse de bola, tocar a bola e de repente surgir essas jogadas pelos lados, como aconteceu com o Douglas Santos bastante, que pode acontecer com o Zeca também. E a questão dos 3 atacantes, ou 4, como seja, né, como quiser assim, colocar dentro de campo, é que tem que voltar sem a bola, tem que marcar. Isso aí é o básico do futebol, né? Não é que a gente está inventando alguma coisa. Todo mundo tem que marcar. E são todos jogadores que têm condições de fazer isso. Então, eu acho que o Neymar, nesse sentido, aí, tem ficado um pouquinho mais atrás, né, deixando o Luan lá na frente. Mas o Luan também é um jogador que joga no Grêmio, assim, está acostumado. Então, acho que essa mudança aí foi muito benéfica para a seleção brasileira, porque fez com que o Luan pegasse aquela posição de atacante que ele faz muito bem no Grêmio, de sair para buscar essa bola e acabar fazendo assim, a vantagem no setor de meio de campo, sempre com um a mais. Agora, Mauro Galvão conversando com a gente aqui, esteve nas Olimpíadas de Los Angeles. Mauro, é o seguinte, a equipe do Brasil
teve essas mudanças e, ao mesmo tempo, conseguiu uma classificação e os grandes rivais que eram tidos não conseguiram a classificação. Essa mudança fez com que o torcedor ficasse mais otimista. E com os outros rivais eliminados, muitos já estão achando que está na mão do Brasil. Como fazer para que esse clima de oba-oba não chegue até os jogadores, né, que não volte a ter a postura dos 2 primeiros jogos e que seja algo diferente? É possível blindá-los desse tipo de coisa? É muito difícil, né? Eu acho que eles têm que ter essa consciência, olhar para o início da competição a todo momento. Isso é um trabalho que a comissão técnica tem que fazer, que não mudou muita coisa, né? As coisas continuam como elas estavam, ou seja, o Brasil não ganhou nada. Até agora se classificou somente para outra fase, né, a fase de quartas de final, mas não pegou ainda nenhuma equipe de peso, nenhuma equipe que está entre as favoritas, né? O Brasil não pegou nenhuma seleção ainda que tem esse perfil. Então, muita calma, né, tentar melhorar o padrão de jogo da seleção, né, com essas movimentações, né, que pode ser muito interessante, né, do Gabriel Jesus, do Gabigol, do Neymar vindo mais de trás, né, essa troca com o Luan, ela é muito interessante. Então, acho que o Brasil conseguiu, pelo que a gente sentiu, assim, uma melhor movimentação dentro de campo e acabou aquele espaço que existia entre o meio e o ataque, né? A gente conseguiu ficar uma equipe mais compacta, né, com essa forma de jogar, sem um atacante de referência, mas com, ao mesmo tempo, todos os jogadores se infiltrando e assim, dificultando para o adversário. É claro que a Dinamarca a gente tem que dar um desconto, né? Não é uma seleção assim, das melhores, não é uma seleção assim, podemos falar como média, né? Mas serviu para o Brasil conseguir se acertar, né? Mesmo porque nos 2 primeiros jogos as seleções elas eram assim diferentes, né? No sentido de jogar mais defensiva, né? E isso aí atrapalhou bastante o Brasil, que não conseguiu encontrar a solução para chegar às vitórias. Ô Mauro, e se a Colômbia jogar mais defensiva, corre o risco do Brasil acabar hesitando como foi nas primeiras partidas, ou você acha que não? Pelo seguinte, eu estive conversando com o Isaías Tinoco, ele me falou o seguinte, que depois da classificação como foi, a tendência é do grupo crescer nessas horas. O que você acha disso? Eu acho que nós vemos uma situação um pouco adversa, né? Com muitas dúvidas, muitas críticas, e críticas ainda, assim, não é que eram todas erradas, né? Algumas críticas eram, acho que tinham assim, sentido, porque nós estávamos correndo o risco de não classificar para outra fase, então ia ser uma situação muito estranha, né? Muito difícil, e seria difícil de ser assim, digerida. Então, acho que tentar passar isso para eles, né, que nós não conseguimos nada ainda. Então, ter essa consciência de que vamos pegar uma seleção mais forte, né, uma seleção colombiana já tem um pouco mais de qualidade, tradição no futebol. Isso aí tudo é importante, né? E, ao mesmo tempo, saber que esses exemplos de Argentina e México servem para o Brasil também. Se não estiver atento, se não for assim mais eficiente, né, porque eu tenho, pelo menos visto nesses jogos, que o Brasil tem perdido muitos gols, e você não pode deixar isso acontecer, porque o gol é o que decide o jogo, né? Ele dá confiança para o teu time e coloca assim, o nervosismo no adversário. Então, eu acho que se concentrar mais nisso, em ser mais eficiente, tanto atrás quanto na frente. Quando aparecer a chance, tem que fazer o gol. Agora, Mauro, eu sei que o tempo é bastante corrido, queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar. Eu queria te perguntar o seguinte, né? A Colômbia tem Théo Gutierrez, que interessou o Corinthians. Tem Borja, que acabou com o São Paulo na Libertadores. E tem outros jogadores que interessaram os brasileiros também. Um adversário, talvez, que pode se configurar até uma final antecipada.
Como é que você vê esse jogo específico, né? É um futebol que eu costumo brincar aqui na rádio que eles são suicidas, eles atacam e vão em busca do resultado o tempo todo, às vezes até sem muito compromisso defensivo. É um jogo perigoso? É um jogo perigoso, mas ao mesmo tempo eu acho que todo jogador sonha, né, em participar de um jogo como esse, numa Olimpíada. Então, eu acho que é muito importante, né? Dos dois lados vamos ter grandes jogadores, né? Você falou do Theo Gutierrez, que é um bom atacante mesmo, o próprio Borja, que foi bem nessa Libertadores, né? Foi campeão. Mas nós também temos jogadores de qualidade, né? O Gabriel, o Gabigol, o Neymar, né? Temos jogadores de muita qualidade atrás, também temos bons jogadores. Então, acho que é bom você jogar esse tipo de jogo. Agora é saber que você tem que ser eficiente, né? O Brasil passou por uma situação difícil no início, contra times que nem têm esse poderio, né, da Colômbia. Então, eu acho que contra a Colômbia, talvez a gente tenha até um jogo mais assim franco, né? A Colômbia não vai ficar se defendendo tanto, vai tentar também chegar ao gol, e isso a gente pode acabar tendo assim uma certa vantagem se soubermos aproveitar, né? Mas eu repito, né, que nós temos que ser mais eficientes, tanto atrás quanto na frente, mas principalmente nas chances que nós tivemos, né? Nós vimos nesses outros jogos que o Brasil perdeu alguns gols que são assim gols que você não pode perder, né? Tem que fazer o gol, que a situação mais complicada é quando você cria e não faz o gol, você acaba dando assim a impressão de que você não está concentrado no jogo, né? Então, ter essa noção de que daqui para frente não tem, né, nenhuma moleza, vão encontrar só jogos difíceis, né? E se o Brasil quer chegar, vamos ter que começar pela Colômbia já, né, fazendo um bom jogo e buscando a vitória. Agora, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, você falou que os atacantes perderam gols, né, incríveis. Você, como zagueiro na tua época, atacante perde um gol incrível, como é que era a sua reação, né? Como é que um zagueiro que esteja na seleção, um tipo de experiência como o Marquinhos, teria que fazer nessa condição? É juntar o grupo de novo ou fica, pô, como é que o cara perdeu um gol desse? Não é a questão, não é a crítica, entendeu? Não é só a questão da crítica por perder o gol, mas de passar assim para o grupo, né? Não é massacrar o cara que perdeu o gol, não é assim, estar um pouco mais preparado, mais ligado, porque aquilo ali é o que decide o jogo, né? O mais difícil é você criar a chance de gol. E quando você cria, se você não fizer, você acaba dando assim força para o teu adversário, né? Então, acho que principalmente para o Marquinhos, que é o mais experiente ali da defesa, ficar mais ligado ainda, quem estiver jogando ali atrás, para não deixar tomar o gol, né? Porque, geralmente, né, a máxima do futebol, quando você não faz, você acaba levando. Então, ficar mais atento, né, continuar jogando e motivar os teus companheiros, né, a buscar o gol, tentar em todos os momentos caprichar mais, né? Às vezes falta um pouco de cuidado, né, de estar concentrado e definir, né? Porque é um jogo de duas seleções, né, muito fortes, e então isso aí é o que vai fazer a diferença, né? Quem souber aproveitar a oportunidade vai fazer o gol e vai ganhar o jogo. Mauro Galvão, ex-zagueiro da Seleção Brasileira do Vasco da Gama, esteve nas Olimpíadas jogando em Los Angeles 84, falando aqui na Rádio Seu Esporte, queria agradecer sua participação aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. E para finalizar, né, eu queria te perguntar o seguinte: Vascão da Gama, segunda divisão, tá confiante? O que você espera dessa equipe? Já agradecendo a sua participação, foi um prazer bater um papo contigo. O prazer foi meu, um abraço a todos. A torcida é toda, né, para o Vasco voltar, né, o mais rápido possível, né? A gente sempre fica nessa expectativa. Eu acho que o Vasco está fazendo um bom campeonato, né? Tem que tentar já ir preparando essa equipe para o próximo ano, né? Já pensando no Vasco na Série A, né? E já antevendo aí algumas situações para o futuro, né, de contratações, jogadores que possam
ajudar o Vasco, né? Eu acho que isso é fundamental, né, para que isso não aconteça novamente, né? O Vasco, na realidade, teria que estar na primeira divisão, né? Mas vamos lá, vamos continuar torcendo, né, para que tudo corra bem aí e o Vasco consiga voltar e dar novamente alegria à torcida vascaína. Grande abraço.